Bom, pessoal, como vocês puderam ver, nós tivemos mais uma peça do tabuleiro, ok? Que caiu, certo? Ontem, no dia 16/4 de 2026, pessoal, que foi o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, pessoal. Esse Paulo Henrique Costa, ele faz parte ali, né, de uma tríplice, ok? De uma suposta tríplice onde envolve Vorcaro, ele e mais, né, um suposto ministro do STF, pessoal. Mas assim, eu vou explicar para vocês a linha de raciocínio que a gente fará, né, para chegar nessa terceira peça que você talvez esteja começando a desconfiar na sua mente quem seja, pessoal. E aí também essa peça, né, que não é Vorcari nem o Paulo Henrique Costa, certo? Este ex-presidente do BRB que agora foi preso, mas é uma terceira peça que fica ali atrás das portas do STF, pessoal. E sim, por mais que você ache que isso seja impossível, esta peça é uma peça maior, é uma peça grande, né? Vamos colocar assim, é um peixe grande, onde, né, a base, certo, para concluir, ok, né, podemos dizer para concluir um indiciamento, concluir uma suposta prisão, não sabemos, ok, precisa ser armado, né, e precisa ser ali criado todo um esquema rigoroso, né, de provas, de delações, né, de coisas que façam, né, que deem força, ok, para argumentar a necessidade, né, de encaminhar determinada pessoa para um regime prisional, pessoal. Então vamos lá, Paulo Henrique da Costa agora foi encaminhado para a Papuda, pessoal. E aí eu vou pedir, antes de eu continuar, para você deixar o seu like, para a gente, né, passar para mais pessoas essa linha, né, este raciocínio, essa linha de raciocínio, essa análise que eu estou fazendo aqui, ok? Para mais pessoas entenderem que nós estamos chegando perto, né, de ter alguma consequência justa, ok? Para a população e para quem, né, se envolveu e cometeu diversas atrocidades que relacionam o escândalo do Banco Master, né, que também vai de encontro com o escândalo do INSS, né, inclusive diversas operações compliance zeros, né, que a APF fez, entre outras, pessoal. Então eu vou explicar para vocês, né? E quero, não só para vocês, mas para mais pessoas que queiram, né, entender também de fato como que nós iremos chegar nessa terceira peça do tabuleiro, pessoal. Eu vou te explicar agora, certo? Então não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para a gente entender aqui o que realmente está acontecendo. Presta atenção que o Paulo Henrique da Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, né, que é o BRB, um banco público, está agora na Papuda, pessoal. E um passarinho chegou no ouvido dele e falou: meu amigo, ou você negocia uma delação, ou você pode pegar até 40 anos de prisão, pessoal. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que uma pessoa, em sã consequência, né, um ex-funcionário público, um ex-diretor, um ex-presidente de um banco, né, de prestígio, um banco público, né, de Brasília, pessoal, BRB é um banco com um histórico gigantesco aí, aguentaria, né, mentalmente, no caso, ficar 40 anos atrás das grades caso ele tenha alguma alternativa para diminuir isso e essa alternativa seja uma delação? Você acha mesmo que essa pessoa não vai fazer delação? Então, assim, essa é a resposta que eu justamente queria que você desse, né? Obviamente porque você está pensando que sim, essa pessoa vai fazer uma delação e, né, por mais que estejam dizendo aí que, né, não vem aí ainda possibilidade de negociação de delação, ok? É óbvio que isso acontecerá, pessoal. Então, assim, vamos entender aqui por que, né, a gente está vendo algumas peças caindo, pessoal. Sim, primeiro foi o Vorcaro, certo? Ontem foi esse ex-presidente e agora, meu amigo, esse ex-presidente que inclusive foi transferido para Papuda, tá? E agora, meu amigo, estamos diante de um silêncio em Brasília, porque, meu amigo, um motivo que é, né, assim, estarrecedor é que a investigação chegou no portão do Supremo Tribunal Federal, pessoal. E o que eu vou te mostrar hoje é literalmente, né, um fio invisível, tá, uma linha de raciocínio que liga exatamente uma festinha de luxo, né, regada a uísque, charutos, entre outras coisas, apartamentos de mais de 140 milhões, ok, pessoal? E repasses milionários para um escritório da família de um ministro, pessoal. Exatamente isso, pessoal. E a pergunta não é mais se, mas quando a próxima peça vai cair, pessoal. E essa próxima peça, como eu disse na introdução deste vídeo, ok? Como eu comecei a introdução deste vídeo, ela é uma peça importantíssima e precisa de uma base sólida de provas, uma base sólida, né, de investigação para ela definitivamente cair, pessoal. Então fica comigo porque hoje a gente vai falar exatamente dessa suposição que está tirando o sono, ok? De Moraes, pessoal. Então vamos entender aqui. Então vamos lá, pessoal. Estou trazendo aqui alguns portais como Forbes, G1, Revista Oeste, entre outros, para a gente embasar toda essa análise, ok? E esta linha de raciocínio na qual você já entendeu, ok? Qual que será o fim
dela. Mas antes você precisa entender como que o objetivo será atingido, exatamente. E você sabe quem que é o objetivo, né? Eu já te disse aqui. Eu já te disse na introdução desse vídeo, então acompanha comigo e presta atenção, ok? Deixa seu like e presta atenção como que isso vai funcionar. Vamos começar essa história que está ficando cada vez melhor, pessoal. Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, ele não foi preso por pouco, pessoal. Não foi preso por pouco, pessoal. A PF descobriu que ele recebeu 146 milhões. Isso não sou eu que estou falando, ok, pessoal? Isso aqui, ó, Forbes, portal, pagamento de 146 milhões em propinas do Master. Mas o que eram esses 146 milhões? Eram 146 milhões em imóveis de luxos do Daniel Vorcaro, pessoal. Exatamente isso. Mas por que o Vorcaro, daria apartamentos de cinema, né, para um gestor público, né? A resposta está exatamente naqueles 12 bilhões, ok? Do banco público do BRB usados para salvar o Banco Master daquela quebra, lembra? Lembra, pessoal? Que foi aquelas ideias antes do Banco Master ser liquidado. E aí o BRB era o cofre que alimentava todo o sistema, pessoal. Então presta atenção, o BRB é um banco público do Distrito Federal, pessoal, sim. Mas agora que Paulo Henrique está na papuda e corre o risco de pegar 40 anos de cadeia, Brasília inteira está se perguntando, ele vai segurar o rojão sozinho ou vai entregar quem deu a ordem lá de cima, pessoal? E lá de cima, né, a gente vê ali um portão escrito STF, bem aqui, a gente olha aqui de longe e vê um portão lá em cima escrito STF, pessoal. Então quando a gente vai lá de cima, a cúpula, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Obviamente que são suposições, pessoal, ok? São suposições. Então vamos entender aqui, o que foi essa festinha, né, do uísque, pessoal, que o Moraes aqui, ó, nega encontro com o ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro. O que será que foi essa festinha de uísque, né? Você lembra da notícia da Agência Brasil, ok, pessoal? E que a Oeste trouxeram, né? Eu tô colocando aqui essa notícia da Agência Brasil, que é uma notícia antiga, né, do começo do ano aí, que teve uma suposta reunião ali na casa do Vorcaro com uísque caro, né, e conversas que não deveriam ter acontecido, pessoal, obviamente por, né, estarem sendo conversadas, estarem sendo tratadas por pessoas que não deveriam tratar esse tipo de conversa. Pessoal, vai acompanhando aquele de raciocínio e deixa o seu like. E aí o Alexandre de Moraes negou esse encontro, obviamente, né, ele está negando esse encontro, mas a PF está armando toda aquela base, então ela está rastreando cada passo de todo mundo, pessoal. Então o que temos de concreto até agora? O que a gente tem de concreto até agora, pessoal? A Receita Federal enviou à CPI dados literalmente estarrecedores que eu já também cobri em outro vídeo, pessoal, que foi exatamente o Banco Master ter pago 80 milhões, né, para o escritório de Viviane Barsi de Moraes, pessoal, esposa do ministro, certo? De um ministro do STF, sabemos quem é, ok? Eles dizem que foi uma consultoria de ética. Nossa, que interessante, consultoria cara essa, né, pessoal? Então vamos lá, presta atenção. Mas me diga você que está assistindo esse vídeo, me diga você, eu quero que você comente aqui embaixo. Um banco que pagava propina em apartamentos de luxo, ok? Para um ex-presidente de um banco público do Distrito Federal, certo? Será que realmente estava querendo consultoria de ética, pagando ali milhões de reais para a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Me responde essa, eu tô fazendo uma pergunta. Ou ele simplesmente estava pagando por proteção? Só me responde essa pergunta. É uma pergunta, eu não sei a resposta. Então vamos lá, vamos entender aqui. O que era aquele Master Air? Vocês lembram do Master Air e o luxo das nuvens, pessoal? Sim, era como eles chamam, né? Como a APF está chamando ali os investigadores, os 8 voos em jatinhos particulares feitos pelo ministro e sua esposa Viviane Barsi, pessoal. Sim, olha só, não eram somente repasses, tá? Não eram somente repasses, eles também usavam e abusavam, né, de algumas ali regalias, obviamente de alguns luxos, ok, pessoal? Então vocês lembram de um escândalo, né, que envolvia ali voos de empresas do Vorcaro ligados a voos, né, de empresas aéreas ligadas ao Vorcaro também, pessoal? Sim, então vamos lá, a esposa de Vorcaro, a esposa, na verdade, de Alexandre de Moraes, certo? E o ministro pegaram pelo menos 8 voos de em jatinhos particulares de uma empresa ligada ao Vorcaro, pessoal, sim. E aí o pessoal acabou, né, o que chamam de Master Air, né, que era uma brincadeira relacionando, né, como se fosse uma empresa aérea do Banco Master, certo? E aí o conflito de interesse aqui começa a ficar literalmente gritante, pessoal, exatamente porque como que o ministro pode julgar processos de um banco que paga milhões à sua esposa, tá? Essa é a pergunta que a gente faz, essa é a indignação, que eu quero que você deixe o seu like para mais pessoas ouvirem essa pergunta aqui, ó. Como que o ministro pode julgar processos de um banco que paga milhões à sua esposa, ok? E ainda oferece jatinhos de luxo para suas viagens.
o cerco não é mais sobre política, pessoal. O cerco não é mais sobre política, ele é literalmente sobre provas que a Receita Federal e a PF já colocaram sobre a mesa, pessoal. As cartas estão na mesa, tá? E aí a gente vem, literalmente, com a suposição final, pessoal. Sim, prestem atenção. O próximo alvo, vamos entender aqui agora essa questão do próximo alvo para a gente chegar no final dessa minha linha de raciocínio. Agora vamos falar o que ninguém tem coragem de falar, pessoal, presta atenção. Se o Paulo Henrique Costa, certo? Se o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que agora está na papuda, que um passarinho falou para ele que ele pode pegar 40 anos de prisão se ele não fizer uma negociação de delação, pessoal. Se ele fizer uma delação premiada, né, para mofar, para não mofar, certo? Dentro daquele regime prisional, será que ele vai entregar o peixe grande? Vamos entender aqui, né? E quem que é a autoridade que aparece em todas as pontas deste esquema? Eu sempre digo, quem que é a autoridade, quem que é a pessoa que aparece, quem que é a pessoa lá da cúpula, que tá atrás daquele portão, lá em cima, né, que tem um nome escrito STF, quem que é a pessoa que aparece em todas as pontas desse escândalo, pessoal? Se seguirmos literalmente a linha do dinheiro, que é como você encontra, né, os grandes feitores de questões ilícitas, pessoal, é você simplesmente perseguir o caminho do dinheiro, né? Então, assim, se a gente seguir a linha do dinheiro, daqueles 150 milhões em imóveis, os 80 milhões pagos em consultoria para a esposa de um ministro, todos os caminhos irão levar, né? Supostamente irão levar a um único gabinete, pessoal. De quem que é esse gabinete? De novo, tá atrás de um portão, certo? Está atrás de um portão que tem um nome ali que começa com S, pessoal, exatamente. Aqui entra a minha suposição. Presta atenção agora. Se o Brasil fosse um país onde a lei valesse para todos, a próxima fase da Operação Compliance Zero não terminaria em Brasília, pessoal, mas ela terminaria sim no Supremo Tribunal Federal, pessoal, exatamente. Então imagina a cena, a PF batendo, né, a porta ali no gabinete de um ministro. Tá? Que supostamente é isso que teria que acontecer. Pode parecer impossível hoje, mas 81% de vocês aqui, ó, de nós, 8 em cada 10 brasileiros, 8 pessoas querem uma mudança neste país, pessoal. Sim, principalmente em relação a esses órgãos, a esses poderes que estão, né, hoje com pessoas que não dão a mínima para a população, nem dão a mínima para a Constituição. Ok, pessoal? E além disso, a gente tem o governo Trump de olho literalmente na nossa justiça, literalmente na nossa economia, literalmente no nosso país e neste governo atual, pessoal. Então essa blindagem que um determinado ministro, ok, que o Moraes, que supostamente o Moraes achava que tinha, ela nunca esteve tão tênue, tão fina, pessoal. O vidro está rachando, o teto de vidro está rachando, pessoal. Então pensa, se essa delação do BRB sair, pessoal, o destino de um ministro do STF pode ser o mesmo de seus aliados, pessoal. Então vocês entenderam? A gente teve Vorcaro, está em regime prisional fazendo delação. Temos agora Paulo Henrique da Costa, ex-presidente do BRB, possivelmente negociará uma delação. E quem que é a terceira? Quem que é a terceiro? Quem que é a terceira peça, né? O terceiro ponto, o terceiro pilar, né? Daquela festinha regada ao uísque na casa do Vorcaro, ali em Brasília, pessoal. Exatamente. Será que será o fim de uma era? Todas essas histórias, quando a gente analisa, né? Quando a gente analisa história, pessoal, a gente vê que tudo tem um começo, um meio e um fim. Certo? Será que nós estamos perto de ver um fim, né, de toda essa confusão, esse escândalo, né? Será que a gente está prestes a ver as consequências, ok, pessoal? Baterem na porta das pessoas que sim merecem, né? Das pessoas que sim merecem sofrer essas consequências diante de tudo que elas fizeram, né? Diante de tudo que elas fizeram, assim, com o dinheiro público brasileiro, né? Dos abusos. Porque a partir do momento que você esquece da neutralidade, esquece da ética, esquece de qualquer moral, você começa a deixar espaço para sua ganância, né? A deixar espaço ali para o pecado e sim, né? Vai ali de encontro com uma luxúria que não é bancada por você, mas sim por todo um povo que paga impostos, ok? Que trabalha, certo, pessoal? Então, fica aqui a minha reflexão. Eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disso. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok? Para receber as notificações dos próximos vídeos. E para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado, ok? Meu muito obrigado, certo? E deixe seu like para a gente espalhar essa linha de raciocínio, essa análise que eu fiz aqui, que faz muito sentido, pelo menos, né? Para mim, espero que faça para você também, mas para mais pessoas verem isso e analisarem, comentarem aqui se elas concordam ou não, ok, pessoal? Então, para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal.